Alunos e alunas da disciplina Gestão de Pessoas. Hoje é 19 de novembro, quinta-feira. Eu gostaria de iniciar a aula de hoje falando um pouquinho sobre o que nós tratamos da aula anterior. Então, nós falamos sobre o início da unidade 4, né, que trata sobre pesquisa de clima organizacional. E eu comentei a vocês do curso de Recursos Humanos de que a pesquisa de clima é uma estratégia utilizada pelas empresas e, em particular, né, pela área de recursos humanos como um indicador não de desempenho profissional, mas um indicador de nível de satisfação ou de insatisfação sobre alguns aspectos que a empresa acredita que seja importante, né, monitorar. Então, a pesquisa é um instrumento, uma metodologia, né, de investigação, de diagnóstico, né, de como que as pessoas elas percebem a empresa nos vários temas, né, que são sensíveis, né, a essa relação entre empresa e colaborador. Então, só reforçando, é mais um, né, instrumento, mais um indicador, né, que faz com que a gestão consiga, né, monitorar essas variáveis. Falamos de algumas variáveis que são extremamente importantes a partir, né, do que nós tratamos na unidade 3, que falava sobre programa de integração, né? Então, não somente o acolhimento, mas também, né, na trajetória profissional dos colaboradores, né, a gestão ela se preocupa muito nesse monitoramento, nessa capacidade das pessoas entenderem o seu papel, né, o seu valor, né, em termos de expectativas de ambas as partes, a fim de um desenvolver as competências do outro, né? Seja as competências essenciais da organização, né, que nós falamos a respeito de finanças, pessoas, processos e tecnologia, seja nas competências profissionais individuais, em termos de conhecimentos e habilidades. Então, a pesquisa de clima, né, ela trata desse aspecto de percepção de valor, né? Falamos sobre a teoria de Maslow, de Abraham Maslow, como sendo uma das teorias que sustentam essa argumentação relacionada à percepção, né? Tratamos todos os níveis dessa teoria para justamente justificar, né, a implementação dessa pesquisa, né? E vimos alguns exemplos, né, que podem ser utilizados no dia a dia, na vida profissional de cada um de vocês. Então, na manhã de hoje, nós vamos falar sobre, né, a montagem da pesquisa de clima organizacional, né, tem essa sigla IPCO, as técnicas de análises, né, e a decisão do gestor sobre essas análises, a importância da divulgação e dos relatórios da PCO, tá? Então, desta forma, nós vamos encerrando os conteúdos deste segundo bimestre, visto que na semana do dia 30, né, teremos aí as avaliações de segundo bimestre, né? Então, essa avaliação, ela se dará com início no dia 30 de novembro, na segunda-feira. Então, a partir do primeiro instante do dia 30, essas avaliações estarão disponibilizadas para vocês. E essa avaliação se encerra no dia 3 de dezembro, né, no final do dia,
né, às 23 horas e 55 minutos. Tá? Então, desejo a vocês uma performance igual ou melhor do primeiro bimestre. E na próxima semana, né, faremos aqui uma revisão dos principais conteúdos. Quero preparar vocês para esta avaliação de segundo bimestre, também lembrando de que os conteúdos oferecidos nessa avaliação, ela se dá com todas as unidades, seja a unidade 1, 2, 3 e 4. Então, eu tentei equilibrar essa avaliação, né, com 50% dos conteúdos de primeiro bimestre e o restante, né, com os conteúdos desse segundo bimestre. Então, mais uma vez, né, boa sorte e se preparem. E a semana que vem nós tratamos desses principais conteúdos, pontos importantes que vocês precisam, né, estudar para essa avaliação. Então, dando início a essas duas sessões, né, nós temos aqui um autor de bastante representatividade, né, no campo da administração, que diz que a aplicação desse instrumento, ele pode trazer, né, ele diz aqui subsídios, né, eu substituo essa palavra por importantes informações, né, para que a gestão empresarial, né, os gestores, nós falamos do comitê, que é interessante que seja formado, então, a gestão, se não na sua totalidade, mas grande parte da gestão, em conjunto com a área de recursos humanos, além de planejar, né, e criar as variáveis, são responsáveis justamente não responsáveis pelo resultado, mas na análise dos resultados, para poder, como o autor diz aqui, aprimorar o clima organizacional. Então, o resultado obtido na pesquisa de clima, ele vai sustentar, né, ele vai ser a base, né, das decisões, né, sejam decisões no âmbito corretivo, quando uma ou outra variável não apresentar um resultado positivo ou favorável, né? E também ações no âmbito desse chamado aprimoramento, né? Na manutenção da qualidade, né, dessas variáveis que apresentarem um resultado positivo, né? E esse autor, ele realizou uma pesquisa, né, em 17 empresas que utilizam dessa metodologia, desse instrumento de pesquisa, e ele trouxe algumas variáveis que foram obtidas nessa pesquisa, e que grande parte dessas empresas utilizam como fonte de informação para tomar as suas decisões no âmbito da percepção de valor dos seus colaboradores. Então, ele apresenta aqui, né, 10 das variáveis mais utilizadas por essas 17 empresas, e ele trata cada uma com o seu objetivo, né? Então, o primeiro ponto aqui, né, de grande importância, né, utilizado pelas organizações, é o significado do trabalho. Então, as empresas são sensíveis, quando se trata de pesquisa de clima organizacional, para buscar entender, né, o que significa essa relação de trabalho, relação de emprego, né, sob a percepção dos colaboradores. Então, de que forma as pessoas, esses colaboradores, entendem a importância dessa relação, a importância que o trabalho em si, né, traz, né, carrega em termos de percepção, qual a importância do trabalho para essas pessoas, visto que desde o princípio, né, lá na seleção, quando há o primeiro contato com o candidato,
muito se busca entender o porquê da participação desse colaborador nos processos seletivos, tenta-se justamente coletar informações a respeito disso, e, não menos importante, procurar saber que valor que esse colaborador, né, ele dá para esse relacionamento. Então, existem aí N possibilidades, né? O significado do trabalho para fins de independência financeira, de desenvolvimento profissional, de carreira, visão de curto, médio ou longo prazo. Então, tudo isso é importante, né? Já que tratamos em temas anteriores, né, sobre a insatisfação trazer níveis de absenteísmos negativos ou altos, rotatividade de pessoal também, os níveis de satisfação podem gerar esse tipo de conflito e decisão. Então, essas 17 empresas pesquisadas, né, revelaram que o sentido do trabalho, ou o que ele chama aqui do significado do trabalho, né, pode ser um indicador que leve a gestão, né, a observar possíveis conflitos, né, que possam prejudicar essa relação de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, também, né, destacar os colaboradores que entendem que essa relação de emprego-trabalho, ela represente aí uma longevidade maior, acreditar que a empresa possa desenvolver essa carreira, desenvolver conhecimento, proporcionar novos conhecimentos, crescimento profissional, enfim. Então, esse é o objetivo apresentado e revelado no resultado da pesquisa do autor. Segundo ponto, também de grande sensibilidade nessa relação de trabalho e emprego, quanto às expectativas e percepções sobre salário e benefício ou sobre remuneração. Então, nós sabemos que essa variável salário, ela é extremamente importante, né, quando nós, inclusive, falamos sobre teoria da motivação, né, na hierarquia das necessidades do Abraham Maslow. Como uma satisfação, não satisfação, mas é o nível, né, da necessidade de segurança que as pessoas têm, todos nós temos, de nos mantermos ativos, de recebermos a nossa remuneração, de que os benefícios sejam um complemento a essa remuneração e que me traga a segurança para poder exercer a minha atividade, né? Então, muito da atenção das pessoas, né, no curto prazo, né, se dá em função da percepção que ele tem sobre o salário que ele recebe, né? Então, isso é importante, né, se destacar, porque em entrevistas de desligamento, né, utilizadas por grande parte das empresas, um dos pontos, né, repito, sensíveis numa decisão de saída, né, de uma empresa, está assentado nessa variável chamada salário ou até os benefícios oferecidos pela empresa. O terceiro ponto importante, destacado nessa pesquisa, é a integração entre departamentos. Então, como que os departamentos estão se relacionando? Se formos analisar sobre a teoria de sistemas, os departamentos, apesar de
terem aí finalidades diferentes, mas se entende a empresa como um todo. Então, esse relacionamento entre departamentos ele é fundamental para que justifique a análise pela teoria de sistemas. Então, é importante que as empresas busquem saber como que as pessoas se relacionam, né, entre os departamentos, né? O fator de apoio às atividades, às operações de outros departamentos, e não somente esses, né, posteriores, mas aqueles que são a base do fornecimento de insumos para que aquele departamento onde o colaborador que está respondendo à pesquisa, né, ele se utiliza para poder realizar suas atividades. Então, nós sabemos que sinergia, integração e relacionamentos, né, eles são um importante variável que demonstra, né, que a empresa está coesa, que as pessoas estão direcionando seus esforços, né, convergindo seus esforços com a constância de propósitos que a empresa espera que todos tragam, né, no seu dia a dia, né? Então, o crescimento da empresa associado ao crescimento profissional. É isso que se espera numa relação de trabalho ou relação de emprego. O quarto ponto, também apontado na pesquisa, né, são os aspectos relacionados à liderança, né? Então, de que forma que as pessoas entendem, compreendem e percebem, né, o contato com seus líderes, com os líderes da empresa, se existe coerência nessa relação entre chefe e subordinado, né, se há apoio, se há feedback, como que o colaborador entende o trabalho do seu líder ou do seu superior imediato, né? Tem empresas que extrapolam esse nível de análise para buscar descobrir como que os colaboradores entendem a liderança no nível maior, né, dos diretores, dos donos de empresa, né, se há coerência entre discurso e prática, e principalmente com relação às promessas que são feitas, né, eu coloco promessa entre aspas, né, quando há divulgação de políticas, de normas e procedimentos, né, então o colaborador, ele costuma comparar, né, discurso ou o que está escrito com a prática do seu dia a dia. O quinto ponto que eu entendo também extremamente importante é o processo comunicacional, né, como que a comunicação ela transita pela empresa nos mais diversos níveis, a comunicação escrita, a comunicação verbal, até que ponto essa comunicação está atingindo as pessoas de uma forma única, né? Se essa comunicação não está gerando conflitos, capaz de poder prejudicar essa relação entre departamentos, o relacionamento interpessoal, né? Então, como é que a empresa está trabalhando com esse processo tão importante chamado comunicação, né? Então, eu percebo que a comunicação, ela transita, né, nesses 9 outros itens, nas 9 variáveis, né, seja no significado do trabalho, né, de que forma que a empresa está transmitindo uma imagem positiva, né, de que forma que ela tem comunicado a relação de salário e benefícios, né, por falar de integração entre departamentos, a comunicação ela está inserida nesse processo de integração, porque se há uma comunicação efetiva e assertiva, né, as pessoas tendem a se relacionar melhor, né, a liderança, enfim. Eu vejo que a comunicação ela transita em todos os níveis, né, em todos os momentos.
Outro ponto importante, o progresso profissional, de que forma que o colaborador entende que possa progredir na sua carreira profissional na empresa, se a empresa oferece oportunidades, se o próprio ramo de atividade, as próprias operações trazem essa possibilidade de progressão, de crescimento. O outro ponto é o relacionamento interpessoal, que associado à integração entre os departamentos pode alavancar, pode agilizar processos de trabalho. Lembrem que processo de trabalho é um dos itens que eu comentei com vocês de competência essencial de qualquer empresa, né? A rapidez com que essa empresa atende demandas, até que ponto há o feedback do seu público-alvo com relação a essa rapidez, esse comprometimento em dar respostas rápidas, né? Outro ponto, ambiente profissional, né, que eu entendo que esteja aí relacionado com a integração entre departamentos, com a relação interpessoal, né, mas em outros casos nós temos aí não o ambiente dos relacionamentos, mas o ambiente físico propriamente dito, em que as pessoas se sintam à vontade, se sintam acolhidos no próprio ambiente, né? Então, recursos materiais, ergonomia, tudo isso faz parte do que o autor, né, chama de ambiente profissional, né? A imagem da empresa, até que ponto esse colaborador ele valoriza a imagem da empresa, se ele indicaria essa empresa para outras pessoas do seu relacionamento, como que ele percebe vamos dizer assim, a receptividade por parte dos diversos públicos, se esse colaborador tiver acesso ou interagir com os públicos externos, né? Então, de que forma que esse colaborador ele percebe a imagem da empresa, de que forma que ele valoriza, né, a imagem da empresa que ele presta serviço, né? E como eu falei da liderança há pouco, né, então as pessoas tendem também a observar o comportamento dos líderes os líderes do topo da pirâmide, né, comparando com os seus superiores imediatos, enfim, né, de que forma que ele enxerga a direção da empresa, né, o direcionamento que a empresa está tomando e as estratégias utilizadas, né, e aqui eu faço aqui uma análise de direção e estratégia quanto aos aspectos de missão, visão e valores que nós tratamos, né, em aulas anteriores. Então, essas 10 variáveis foram as 10 variáveis destacadas, desculpem, as 10 variáveis destacadas nessa pesquisa realizada pelo autor, né, nessas 17 empresas, tá? Então, precisamos pensar, né, que essas variáveis não são variáveis padrão. Temos que entender que cada empresa ela tem uma necessidade de monitorar determinadas variáveis, né? Nós falamos também sobre outras variáveis nas aulas anteriores, então, para vocês entenderem que isso é muito da decisão do gestor, é muito da capacidade que o gestor tem de pensar no médio e longo prazo, né? Pode até ser no curto prazo para ações corretivas, né, mas só haverá essas ações corretivas se houver indícios, né, de que uma ou outra variável não está atendendo as expectativas, né, no curto prazo. Então, a pesquisa de clima ela tem também a finalidade de comprovar se indícios e tendências de conflito realmente elas apresentam
probabilidade desses conflitos trazer prejuízo, seja para a empresa, no sentido mais amplo, seja para a operação de um ou mais departamentos. O autor ele demonstra que a aceitação maior por parte dos colaboradores, né, quanto a um instrumento de pesquisa, né, ele conta que é mais, vamos dizer assim, mais favorável que a empresa obtenha mais resultados se essa pesquisa for impressa, né? Vamos dizer aqui, pelo argumento do autor, né, já que a pesquisa eletrônica ainda as pessoas não têm uma maturidade para acreditar de que o anonimato possa ser quebrado, né? Então, nós temos aí essa condição que é necessário, dependendo da empresa, do seu público interno, tá? Então, descobrir qual seria aí a forma mais positiva, né, de se trazer, aliás, de se levar essa pesquisa às mãos, né, de cada colaborador. Então, lá no planejamento, como eu falei para vocês, planejamento é o cérebro da estratégia, né? Então, no planejamento, né, há necessidade de se destacar, né, todos esses requisitos, né, inclusive formas, conteúdos, dada a característica geral da empresa, em termos de entendimento, de interpretação de texto, né? Então, essa forma, né, de se apresentar a pesquisa para os colaboradores é um item extremamente importante, né, dentro das características particulares de cada universo de respondentes, né, a estrutura hierárquica da empresa, né, e os níveis de entendimento, né, desse público-alvo da pesquisa de clima, né? Então, seja por formulário impresso, seja pesquisa eletrônica, esse planejamento ele vai definir, né, os gestores vão definir, né, qual é o melhor, né, o melhor meio de comunicação e qual a melhor forma de apresentação dessa pesquisa, né, para os seus colaboradores. O autor destaca também que, né, no campo das oportunidades, essas pesquisas elas precisam servir de base para comparação para outras pesquisas que serão realizadas, né? Então, quanto maior o universo de pesquisados, quanto maior o número de respondentes na pesquisa de clima, maior vai ser a amplitude, aliás, maior vai ser a condição do gestor poder fazer comparações mais sólidas, comparações que levem em consideração a maioria e não um número que não represente essa maioria, né? Então, a estatística, né, nós não podemos nos afastar das estatísticas, né? Então, comparar um universo de pesquisa com outro, eu preciso ter aí, pelo menos, uma comparação equitativa, né? Eu preciso ter um universo de pesquisa próximo do universo de pesquisa respondida na outra, né? Enfim, para não haver esse desequilíbrio e acreditar que a minoria possa representar numa pesquisa com esse perfil, né, que seja o consenso de toda a empresa. Então, a divulgação, a preparação das pessoas para responder a essa pesquisa é fundamental para que as pessoas participem, né, que elas se posicionem, que elas respondam à pesquisa, né? E quanto menor for o índice de abstenção, maior será a qualidade no momento em que estiver se comparando, né, índices de com períodos anteriores.
Alguns cuidados nessa pesquisa foram levantados com relação ao questionário, né? Então, sempre há riscos, né? Lá no planejamento deve-se ter esse elemento que pode contribuir de forma negativa, né, para o resultado da pesquisa. Então, alguns cuidados com relação ao questionário está associado ao planejamento, ou seja, se eu entender que um comitê, né, formado por gestores, pessoas delegadas por esses gestores e a área de recursos humanos, quanto maior a quantidade de pessoas participando desse planejamento, maior vai ser a capacidade de sensibilização, né, dos colaboradores sobre a importância dessa pesquisa. Então, o próprio gestor, né, como parte integrante desse comitê, ele é um multiplicador de informações, um agente de mudanças dentro do seu próprio departamento. Então, cabe aí a esse comitê criar aí uma oratória, um discurso, né, que realmente faça com que as pessoas se sensibilizem em participar desse processo importante de verificação e percepção de níveis de satisfação. Outro ponto também importante nessa multiplicação de informações é procurar indicar, né, para os colaboradores, que é uma pesquisa chamada institucional, né? Então, é a empresa preocupada com seus públicos, né, sejam eles internos e externos, tá? E quanto maior for o nível de conscientização, preparação das pessoas, e aí ele coloca aqui os meios de comunicação, né, jornais, intranet, quadro de aviso, mas eu entendo que o olho no olho, a participação verbal dos gestores, direcionando a informação para os seus subordinados, para a sua equipe de trabalho, se dá com mais eficiência e eficácia. Claro que, né, se eu puder usar outros meios de comunicação para reforçar constantemente essa necessidade, isso só tende a ajudar, né? Outro ponto também, né, é não deixar de apresentar o objetivo da pesquisa. As pessoas, quando não entendem o objetivo de qualquer ação, qualquer plano, seja plano operacional ou plano futuro de trabalho, né, as pessoas tendem a reagir de forma negativa, né? Então, tomar o devido cuidado de apresentar para todos, não importa o nível de entendimento, discernimento, né, qual é o objetivo, o que a empresa espera alcançar, né, ao término da pesquisa, como que ela vai coletar esses dados, né, de que forma que as pessoas vão participar dessa pesquisa. Então, isso é importante nesse processo, né, de planejamento e os cuidados necessários, para que essa pesquisa não passe em branco apenas como uma ação sem objetividade, né? Outro ponto importante, destacado, é cuidados com a orientação no preenchimento da pesquisa, né? Então, quanto maior for o nível de comprometimento desse colaborador, né, no preenchimento correto, das informações corretas, né, corretas no sentido de que ele entenda o que ele precisa avaliar para responder, né? E o autor também aqui dá um destaque, né, para evitar interferências de terceiros. Muitas vezes o colaborador leva a pesquisa para casa e aí existe naturalmente aí, né, se esse colaborador, né, divulgar nos seus meios privados, pode haver interferência de outras pessoas, né? Então, quanto maior for a isenção,
né, desses terceiros, né, maior vai ser o nível maior vai ser a qualidade, né, da informação do colaborador e tão somente do colaborador. Outro ponto é permitir que o colaborador tenha liberdade para preencher, né, o questionário, sem uma supervisão direta, as pessoas ficam acanhadas, elas ficam amedrontadas, né, isso é natural quando você tem no mesmo local ou com observação direta do seu superior, né, tem que responder, né? Então, quanto mais liberdade puder dar para o colaborador, maior vai ser, menor será o nível de pressão que ele possa sentir quando o chefe está do lado ou próximo, observando o preenchimento de um questionário tão importante para a empresa. E ao preencher sobre supervisão, as respostas tendem a ser influenciadas pela mera presença do gestor, que é o que reforça o que eu disse agora. Aqui o autor traz um modelo de questionário, né, como eu também alertei vocês, né, é muito particular, não existe um padrão único de elaboração de um questionário, né, dadas as particularidades, as diferenças entre as empresas. O que existem são variáveis, né, que possam ser consideradas padrão. Uma que eu destaquei bastante é a comunicação, né, que acredito que, se não todas, mas a grande maioria das empresas se preocupam em monitorar esse processo de comunicação, mas as perguntas em si, né, dependem muito da capacidade da área de recursos humanos, junto com os gestores, de elaborarem perguntas ou afirmações coerentes, objetivas, simples de entender, como essa primeira, por exemplo, aqui, né, que é uma afirmação: os benefícios oferecidos atendem às suas necessidades, né? Então, quanto mais direto for a pergunta, quanto mais simples for para o seu entendimento, melhor vai ser, né, o nível de resposta dada pelos colaboradores, né? E o cuidado sempre é que, quando criar as categorias, né, essas sempre, quase sempre, procurar orientar o colaborador qual é a diferença, né? Então, se eu responder quase sempre, qual é a distância do quase sempre para o sempre, né? O raramente, o nunca, não tem opinião, aí é outra história. Mas do nunca para o raramente, do raramente para o quase sempre, e do quase sempre para o sempre, é importante que, no momento de orientação, conscientização, as pessoas saibam, né, qual é a distância, qual a diferença. Em algumas pesquisas se utiliza de escalas numéricas, né, para poder destacar o que é o sempre, o que é o quase sempre, ou até para substituir essas palavras, mas também é importante que seja feito aí um processo de orientação, né, de como responder e a resposta esteja alocada no seu devido lugar, né? Então, isso é importante para vocês terem sempre em mente. Aqui algumas perguntas também foram levantadas nessa pesquisa desse autor, que as empresas também estão utilizando, né? Uma delas: como está a satisfação com a empresa em que trabalha, como você se imagina daqui 2 anos, e aí tem uma variação: trabalhando na mesma empresa e no mesmo cargo, trabalhando na mesma empresa e em cargo melhor, trabalhando em outra empresa no mesmo cargo, trabalhando em outra empresa em cargo melhor, trabalhando por conta própria. E aí, né, como eu alerto, as perguntas, as afirmações, elas partem primeiro do interesse da empresa na variável. Segundo, o que ela espera alcançar
com as afirmações ou com as perguntas, né? Que caminho que ela quer seguir, né, para monitorar esse nível de satisfação, tá? E a tabulação desse questionário, né, faz sentido, né, é de extrema importância, já que a pesquisa ela tem o cunho de ser uma estratégia de verificação de percepções, né, mas essa tabulação ela precisa ser feita de uma forma técnica, né, profissional, seja ela eletrônica ou manual, mas que represente aí estatísticas sérias, concretas, que levem a atender ao objetivo principal da pesquisa de clima, né? Após a tabulação, né, e análise dos dados, é importante se criar uma memória, né? A memória que eu falo são os relatórios, os registros, sejam eles expressos, né, por texto ou por gráficos e comentários, para que no momento futuro, quando eu tiver, né, acesso a essa informação lá na frente, né, eu consiga entender o que foi escrito e qual a intencionalidade desse texto, né, na pesquisa realizada anteriormente. E o autor traz aqui alguns exemplos, né, vamos dizer assim, de gráficos. Aqui um gráfico de pizza. Um exemplo que ele traz é o índice de satisfação geral, como se fosse aí a tabulação geral, né? Quer dizer, qual é o índice de percepção de todos os colaboradores sobre todas as variáveis. Quer dizer, algo assim sintético, né? Porém que leve os gestores a entender a empresa como um todo, né? E aí ele diz também que é possível, e eu também concordo, né, de que antes de ter o gráfico sintético consolidado de todos os itens, né, é importante que cada variável seja estratificada, né, para uma compreensão mais da variável e não do contexto geral dos colaboradores, né? Índice de satisfação agora geral dos colaboradores com relação à percepção. E desta forma, o autor ele finaliza seus apontamentos, né, mostrando as técnicas que vocês podem utilizar, né, nas empresas onde vocês trabalham. Não importa que tipo de gráfico você utilize, né? O mais importante é você saber analisar os dados a partir do objetivo que foi traçado lá atrás, no planejamento. Então, reforço todas as vezes que forem necessárias. Vocês precisam entender, né, e aplicar a técnica, a metodologia de planejamento. Sem planejamento, sem objetividade, esses números serão apenas números que não representam nada e que não vai se tirar proveito, né, desses números, tá? Então, dessa forma, o autor finaliza os seus conteúdos com relação à unidade 4, né, pesquisa de clima organizacional. E eu, da minha parte, convido todos vocês, a semana que vem, não deixarem de assistir a aula para nós trabalharmos os principais pontos das 4 unidades, né, para preparar vocês para a avaliação, né, que inicia no dia 30 de novembro. Tá, pessoal? Então, espero que tenham aproveitado, né, dentro dessa perspectiva, né, vocês, alunos da área de recursos humanos, né, então, fico à disposição para qualquer dúvida, a partir do meu e-mail corporativo, que desde a primeira aula eu deixei vocês à vontade para poder, né, me procurar na medida em que tiverem dúvidas e precisarem de algum esclarecimento. Tá? Então, gilson.fidelis@anhanguera.com é o e-mail que está à disposição de todos vocês, né, para me procurar.
Tá? Então, da minha parte, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e fico também à disposição para os devidos comentários e observações. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.